Vamos abrir a Santa Palavra de Deus, irmãos, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 16 a 18. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 16 a 18. O título que encima essas palavras, lá no versículo 9, é O Apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. Vamos acompanhar em espírito de oração a leitura da palavra do Senhor. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, quando recebi um e-mail do reverendo Jair, dizendo que o reverendo Sebastião manifestara o desejo que nós fôssemos nesta noite o pregador, neste culto de ações de graças a Deus, pelos 40 anos de abençoado ministério pastoral dele, eu senti que eu não podia de jeito nenhum deixar de atender aquele convite que manifestava o desejo deste querido e amado amigo, colega, irmão, e respondi que sim, mas, ao mesmo tempo, tremia na base, pensando na responsabilidade que pesaria sobre os meus ombros, de poder estar expressando a gratidão a Deus por este ato, por este acontecimento. Como que poderíamos expressar diante de Deus? Fiquei em oração, e no começo deste mês de julho, estive por 15 dias de férias lá na cidade de Ubatuba, e ali meditando, pensando, orando, e procurando ouvir de Deus aquela orientação, sem palavras, mas tão eloquente dentro do coração, para poder falar alguma coisa que pelo menos se aproximasse em termos de sentimento daquilo que o reverendo Sebastião certamente está sentindo e que eu pudesse também sentir. E hoje de manhã o reverendo Sebastião, na sua palavra inicial, abrindo os trabalhos, ele disse algo que me tranquilizou muito. Ele falou: eu não me sinto homenageado, eu me sinto agradecido. E ali me sossegou, porque agradecer a Deus, nós temos que agradecer por tudo, a cada passo, a cada momento, a cada dia, em todas as coisas, pois a dependência nossa de Deus é total. Os irmãos não podem fazer ideia de quanto que um pastor, guia de almas, com a responsabilidade de fazê-lo em nome de Jesus Cristo, sente quando é procurado pelos irmãos, pelas ovelhas, quando é procurado pelas pessoas com as suas cargas tremendas de problemas, e nós temos que dirigir a essas pessoas palavras que tragam consolo, que tragam restauração, que tragam vida, que tragam fortaleza. Irmãos, o desgaste emocional é tão grande que nós não nos desligamos dos problemas, das necessidades, não de modo negativo, mas positivo,
mas nós levantamos com a responsabilidade, esta carga de responsabilidades, dormimos com esta carga de responsabilidades e convivemos com ela o tempo todo da nossa vida, de tal maneira que um pastor nunca está desmobilizado. Está permanente mobilizado em função da igreja, em função das pessoas, em função das necessidades, e oramos o tempo todo, seja de dia, seja de noite. É assim. E, amados irmãos, o que nós queremos numa data tão importante e significativa quanto esta? É manifestar a Deus a nossa gratidão. Eu sei que a igreja manifesta para com o seu pastor essa gratidão. Ele é o anjo da igreja. É aquele servo constituído por Deus para estar à frente do rebanho, para abençoar o rebanho, para edificar o rebanho, para guardar e proteger o rebanho, para alimentar o rebanho, para levar para as pastagens verdejantes da palavra de Deus, para as águas tranquilas de refrigério. Eu sei que a igreja reconhece tudo isto. Eu sei que agradecer por isto é muito importante. Talvez quiséssemos fazer mais, no sentido até humano, de oferecer uma placa, um diploma, uma homenagem desta ordem. Mas, amados irmãos, o que é que pode realmente manifestar a gratidão pela vida de um pastor? Talvez só um outro pastor saiba o que passa com um pastor. Só um outro pastor sabe o que sente um pastor. É alguma coisa impossível de transmitir. Mesmo aquela pessoa mais íntima da gente, que é a esposa, a gente a resguarda, a gente não transmite toda a nossa carga emocional e as nossas lutas a elas, para que nós não sobrecarreguemos aquela pessoa que nós amamos. Então, muitas das coisas nós guardamos conosco mesmo, e, amados irmãos, só nós sabemos o que seja, e eu sei o que o reverendo Sebastião, nesses 40 anos, isso para abreviar, porque no tempo do seminário trabalhamos também, se for somar esse tempo, não são 40, são 44, 45, 44, 45 anos, em que, dia a dia, todos os momentos, a cada segundo, nosso coração esteve mobilizado em função da igreja. E o reverendo Naor, o mais experiente dos pastores aqui hoje presentes, o reverendo Silas também, mais do que eu, porque ele tem mais tempo de ministério que eu, o reverendo Silas Augusto Tcherne, sabe avaliar e sabe o que significa isso que eu estou dizendo. Mas, amados irmãos, de alguma maneira a igreja também sente, mas sente no sentido mais ainda de receber as bênçãos através deste canal, deste vaso de bênçãos, que tem sido o reverendo Sebastião. Então, amados irmãos, a minha responsabilidade é muito grande nesta noite para poder manifestar exatamente essa gratidão a Deus, num momento como este, em que, de maneira tão própria, o reverendo Sebastião leu o Salmo 142, quando Davi, lá na caverna de Adulão, se sentia tão só. Mas interessante, irmãos, que nós não nos sentimos tão sós quando estamos isolados como dentro de uma caverna, mas os irmãos já ouviram falar daquela solidão da própria profissão que realizamos. E às vezes cercados de tantas pessoas, naquilo que é o mais íntimo do pastorado, sentimos tão sós, diante das lutas, dificuldades, problemas, tudo que surge. E então, nessa hora, nós também derramamos diante de Deus o nosso coração. E, amados irmãos, o consolo e o conforto que Deus nos dá é de tal ordem que é impossível traduzir por palavras. Não há expressão verbal que possa traduzir aquela experiência do conforto e do consolo, da fortaleza de Deus. Mas podemos dizer, como John Bunyan escreve no livro O Peregrino, que nessas horas de sofrimento e de comunhão, de entrega e de manifestação de Deus na nossa vida, o consolo era tão grande que, diz John Bunyan, se possível fosse,
escolher, eu mais desejaria sofrer para mais ser consolado. Tal é a doçura do consolo que Deus oferece aos seus servos. Amados irmãos, nós vamos orar nesse instante para que Deus nos ilumine e nos conduza através dos caminhos da sua palavra santa e fale ao nosso coração. E eu peço que nos eleve a Deus nessa oração, nosso irmão Silvio Bernardino de Souza. Oremos. Senhor Deus, estamos agradecidos por esta noite e agora também estamos diante da Tua Palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, que a Tua Palavra fale aos nossos corações. Amém, Senhor. Que o Senhor possa estar usando o reverendo Nelson à frente para falar à vida da igreja e que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades, sim, acalmando os nossos corações, enchendo o nosso coração de esperança, de alegria e de gratidão. Fala através do Teu Espírito, usa a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Toda a nossa dependência realmente inteiramente do Senhor. Amados irmãos, nós sentimos nessas palavras do apóstolo Paulo, já no término da sua vida, do seu ministério aqui nessa terra, quando ele estava em Roma, e de lá escreve essa segunda carta a Timóteo, é a última das cartas do apóstolo Paulo, onde, mesmo estando ali, para ser julgado e prestes a ser martirizado, ele encontra tantas forças, irmãos, para estar aconselhando a Timóteo, exortando aquele a quem ele tinha como seu amado filho na fé, companheiro de tantas jornadas e tantas lutas, companheiro de pastorado, aquele que auxiliou o apóstolo Paulo em todo o seu ministério, desde Listra, quando ele passou a acompanhar Paulo ainda na sua mocidade. Paulo, amados irmãos, no fim desta epístola, está abrindo o coração para falar das circunstâncias difíceis que ele estava enfrentando, amados irmãos, naqueles momentos mais cruciais, quando estava sendo julgado. E naquele momento de julgamento é que Paulo diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Amados irmãos, que coisa terrível, quando num momento de tamanha necessidade, a pessoa é abandonada, fica só. E obviamente que isto era dentro de uma atmosfera de tamanha pressão psicológica, tanto para Paulo, quanto para aqueles que o abandonaram, que talvez não tivessem feito isso de bom grado, mas diante da pressão não suportaram. Era todo o peso do império de aço, que era o Império Romano, ali representado naquele julgamento por um juiz, por um acusador. E, amados irmãos, naquele momento derradeiro, naquele momento tão importante, o apóstolo Paulo diz, todos me abandonaram. Ele amava aqueles que o abandonaram e faz aqui uma oração, que isto não lhe seja posto em conta, que Deus perdoe a fraqueza das pessoas, dos homens, dos companheiros, dos amigos. Mas, amados irmãos, que coisa tão tranquilizadora para a alma de Paulo, naquele momento em que, figuradamente, ele estava também dentro de uma caverna de Adulão, estava só. Ele diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Amados irmãos, onde está o consolo maior na vida de um crente, na vida de quem tem a responsabilidade
de estar aproveitando todos os instantes da sua vida, como Paulo mesmo adverte, dizendo, remindo o tempo, porque os dias são maus, remindo o tempo para aproveitá-lo inteiramente na causa do Senhor, trabalhando com todo esmero, com toda dedicação, para levar adiante este evangelho. Amados irmãos, onde estaria maior conforto do que nessas palavras? Mas o Senhor me assistiu. Ministério, amados irmãos, cristão, ministério sagrado, tem esta bênção maravilhosa. Mesmo quando estamos sós, não estamos sós. Parece uma contradição. Mas estamos naquele momento de maior solidão, mais amparados do que nunca pela presença do Senhor, pelo conforto que Ele nos traz através da sua palavra e pela ação direta, por meio dessa palavra do Espírito Santo, que nos assiste, que fala conosco, que nos encoraja e não permite que nós desistamos desta luta, que nós voltemos atrás. Pelo contrário, amados irmãos, diante de cada embate, de cada luta, aquilo parece fortalecer as fibras do nosso caráter, do nosso coração, para que, ao invés de ficarmos desestimulados, mais estimulados nos sentimos, para realizar, amados irmãos, aquilo que é a mais gloriosa de todas as missões, que é a missão de anunciar o Senhor Jesus Cristo. A missão de pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. Levarmos, através dessa palavra bendita, a verdadeira esperança, aquela que a Bíblia diz, não traz confusão, porquanto o Espírito Santo tem sido derramado nos nossos corações. O amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Coisa maravilhosa, irmãos, que é o ministério sagrado, e ele não obedece ao impulso natural. Jamais o ministério sagrado é fruto de uma decisão pessoal, como se dependesse do homem. Na verdade, o ministério, amados irmãos, é fruto de um chamado de Deus para aquele fim. Deus nos chama e, na verdade, nos capacita através de um dom. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, quando subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. E estabeleceu na igreja uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e doutores, com vistas à edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à perfeita varonilidade, à estatura da plenitude de Cristo Jesus, a fim de não sermos mais agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de homens que com astúcia induzem fraudulentamente. Então, a missão de um pastor, ela não vem, amados irmãos, de uma decisão pessoal. Eu resolvi ser pastor. Não, eu atendi ao chamado do Senhor para ser pastor. Porque ele, amados irmãos, o ministério é uma capacitação de Deus, um dom de Deus para o ministério. E não poderia ser diferente, porque como realizar um pastorado sem a capacitação de Deus? Seria a mais profunda de todas as incongruências. O maior absurdo possível seria alguma pessoa ir sem ser chamado. Porque, amados irmãos, seria um desastre total, tanto para ele próprio, quanto para aqueles que estiverem sob a sua orientação. Veja nos tempos, irmãos, daquela crise profunda do Estado de Israel, quando o povo estava inteiramente desviado, praticando um culto idolátrico a Baal. E Jeremias, irmãos, como profeta que Deus levantou para anunciar o evangelho, para anunciar a sua palavra, ele pregava e concitava o povo a mudar de vida, arrependimento, porque viria castigo, viria uma disciplina profunda.
Mas os profetas falsos dizem, não, haverá paz em Israel. Deus não está irado com o seu povo, e Deus não trará males contra o povo. E entre Jeremias, que falava de disciplina, que falava de castigo, de mudança de vida, e os outros que amenizavam, na verdade, adocicavam uma palavra dizendo, haverá paz, não guerra. Deus não trará castigo. Com quem que vocês acham que o povo desviado ficava? Ficava com os falsos profetas, a quem Deus não tinha chamado, mas que tinham ido, a quem Deus não havia enviado e foram correndo. E o desastre veio, amados irmãos, de uma forma drástica, tremenda, que Israel sofreu, amados irmãos, durante a sua história, exceto no final dela, quando os rejeitaram a Cristo, sofreu, amados irmãos, o pior castigo, a maior disciplina e a maior destruição da sua história. Na época de Nabucodonosor e o Império Medo-Persa que o seguiu, e depois o grego e assim por diante. Amados irmãos, o profeta, ele não fala aquilo que o povo quer ouvir apenas para enganar. O profeta fala a verdade. Ele fala aquilo que Deus quer que seja dito e não aquilo que ele queira dizer ou falar. Ele tem que anunciar a Cristo Jesus. E como diz lá em Efésios, que eu já citei, com vistas à edificação do corpo de Cristo, até que os crentes cheguem à perfeita varonilidade, isto é, a maturidade espiritual, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, para que mediante esse conhecimento escriturístico da palavra de Deus, possa rejeitar todo o caminho de falsidade e continuar seguindo com toda a firmeza no caminho do Senhor, que é o caminho estreito, mas é o caminho glorioso que conduz à vida eterna. O caminho largo é fácil, mas conduz para a perdição. E não é isto, amados irmãos, que Deus quer para aqueles a que Ele ama. Mas então o ministério sagrado, por ser, amados irmãos, de origem divina, é o próprio Deus que escolhe os seus servos. Ele é extremamente glorioso. E ao mesmo tempo que ele é glorioso, amados irmãos, apresenta uma contradição, porque é alguma coisa santa no mundo posto no maligno. É alguma coisa, amados irmãos, que brilha com todo o fulgor da verdade num mundo que está em trevas. Veja, amados irmãos, que dificuldade que é esta. Amados, só pela ação do Espírito Santo, que age profundamente no coração da pessoa, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, só por esta ação é que é possível, amados irmãos, arrancar uma pessoa que esteja lá, sujeita e escravizada desse império das trevas, para que, liberto pelo sangue de Jesus Cristo, pela obra gloriosa da redenção na cruz do Calvário, a pessoa então seja liberta desse império das trevas e, pela graça de Deus, transportada para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados pela sua graça. Isto é uma obra, amados irmãos, inteira divina, é gloriosa, mas contraditória, porque quando mexe com o inimigo, amados irmãos, ele não vai ficar passivo, ele vai agir também e vai, amados irmãos, suscitar oposições. E às vezes, irmãos, de maneira tão contraditória, essa oposição vem até de pessoas do próprio meio, embora não querendo julgar, mas às vezes os falsos irmãos, como Paulo diz, às vezes a oposição surge de dentro mesmo daquele âmbito da igreja. São coisas tremendas que machucam profundamente, mas obviamente que nós sabemos que as lutas vêm, e Paulo diz nessa mesma epístola, no capítulo 3, versículo 12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Amados irmãos, isto não é novidade para o crente, ele sabe que é assim, tem que ser assim, não pode ser diferente, mas tudo isso mostra a glória, amados irmãos, mostra que o Evangelho é uma coisa, amados irmãos, de âmbito
de alguma maneira, restrito, que a fé não é de todos. Que bênção maravilhosa quando eu olho para uma igreja assim, cheia de irmãos, e penso que bênção, esses são aqueles que ouviram a palavra de Deus, mas ouviram não pelos ouvidos naturais, que apenas capta sons, mas ouviram com os ouvidos do coração da alma, e a Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça. Não é, amados irmãos, o crer não é resultado de uma elaboração mental, onde nós aprendemos alguma coisa como se fosse de ordem natural. É um crer, amados irmãos, que envolve uma convicção, pela qual nós vivemos e, se necessário for, nós morremos, mas não arredamos pé, porque a verdade é mais preciosa do que a própria vida. A graça de Deus, que nos vem através da mensagem gloriosa da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo no nosso coração, é de tal ordem, amados irmãos, que nem a vida é preciosa diante dela. Davi diz no Salmo 63, versículo 3, a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam, e assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Porque esta graça farta, amados irmãos, a nossa alma, como de banha e de gordura, farta-se minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, diz Davi nesse salmo. Como é precioso ser crente em Jesus Cristo. Como é precioso depositar a nossa esperança nas mãos do Redentor Jesus Cristo. E sabemos, amados irmãos, que quando cremos nele, a nossa vida, o nosso destino, o nosso futuro está já determinado. E nada poderá mudar, porque Jesus Cristo promete e cumpre: eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Para Jesus Cristo, a igreja é maior do que tudo. Ele diz: das minhas mãos ninguém poderá tirá-los. Amados, é glorioso ser um crente em Jesus Cristo, porque é uma ação do Espírito Santo que não pode trazer confusão. É alguma coisa, amados irmãos, que produz uma convicção tão sólida, que é uma convicção maior do que aquelas coisas palpáveis que nós podemos pôr a mão e que julgamos erroneamente ser uma realidade. Para o homem natural, a realidade é aquilo que ele vê. Para o homem espiritual, a realidade é Deus. A única realidade é Deus. E estamos certos, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus que aquilo que vemos não é formado daquilo que é aparente. O que é a matéria, senão alguma coisa que apenas existiu porque Deus diz: haja. E então Deus criou todo esse universo. E Deus mantém todo esse universo. A Bíblia diz que todas as coisas se mantêm pela palavra do poder do Senhor Jesus Cristo. E por esta mesma palavra, um dia tudo será desfeito. E a Bíblia diz em 2 Pedro 3,10, tudo, amados irmãos, passará com estrepitoso estrondo, e não vai mais se achar lugar, nem para a terra, nem para o sol. As primeiras coisas passaram. Então a realidade, que as pessoas acham que é realidade, um dia vai desaparecer, porque não é a realidade. A realidade é o próprio Deus, em quem nós cremos, e não cremos por uma disposição pessoal e particular nossa, mas por uma disposição de alma que o próprio Deus nos concedeu. Ele nos concedeu esta fé como um dom precioso, pela qual, amados irmãos, cremos e pela graça fomos salvos. E somos salvos. E quem pode, amados irmãos, contestar para um crente essa realidade? Não há como contestar. E embora, amados irmãos, não seja alguma coisa tão tangível aos olhos das pessoas que não conhecem a salvação, para nós é a realidade. Então, o ministério, irmãos, é alguma coisa de uma glória infinita, de uma sublimidade que nós não podemos, amados irmãos, medir com medidas humanas. Então falamos, é uma sublimidade infinita, através da qual o nosso coração goza desta comunhão tão grande com o Deus transcendente, mas ao mesmo tempo tão imanente no nosso coração pela presença do Espírito Santo. Esta é a realidade gloriosa do Evangelho, amados irmãos, tão sublime, mas que comporta contradições.
Jesus diz, não é o discípulo mais do que o mestre. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. E se ouviram a mim, ouvirão a vós também. Então, são contradições, irmãos, que nós vemos, que a palavra de Deus mesmo nos diz. Quando Jesus tinha 30 dias de vida, José e Maria levaram-no ao templo para a apresentação e também para a purificação cerimonial de Maria. Isso era a exigência da lei, e aquela família, como crente profunda, profundos crentes, convictos, foram cumprir a lei, conforme a lei determinava. E chegando lá, o Espírito Santo já havia avisado a Simeão, aquele velho, homem piedoso, que esperava a consolação de Israel, isto é, a manifestação do Messias, para que ele fosse o templo, porque o Espírito Santo havia dito a Simeão que ele não morreria sem ver antes o Messias de Israel. E ele foi ao templo e encontrou ali Maria, José e o menino nos seus braços. Então ele toma Jesus nos seus braços, que privilégio, e faz uma oração maravilhosa. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, aquele que será luz para os gentios, para a salvação dos gentios. E daí ele se dirige ao casal, a Maria e José, e diz, eis que esta criança está posta por sinal de contradição em Israel, para levantamento e ruína de muitos em Israel, alvo de contradições. Jesus, irmãos, foi alvo de contradições, e se ele foi, nós, amados irmãos, seus prepostos enviados, também somos. Todos os crentes são. Amados irmãos, quem pode realmente entender um ministério cristão? Num mundo todo tendente para o mal, que gosta das coisas más. Um mundo, irmãos, para quem as coisas do Espírito são loucura. Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,14, porque o homem natural não pode entender as coisas de Deus porque lhe parece loucura. Ele não aceita as coisas de Deus porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, como uma pessoa, amados irmãos, do lado de lá da luz, isto é, nas trevas, pode entender a luz? Eles falam que é loucura. Amados irmãos, quantas pessoas, daqueles meus colegas antigos, quando eu me converti, quando eu me tornei um crente, com aquela convicção, com aquele propósito, me chamavam de louco, na minha casa me chamavam de louco. Está minha irmã aí, ela me dizia, ela e meu irmão mais novo, você é louco e fanático. Minha mãe chegou a me ter como fanático. Filho, mas isso é fanatismo. Quando ela me viu no mês de dezembro de 67, ficaram o tempo todo disponível lendo a Bíblia. E eu falava, mãe, aqui não tem fanatismo nenhum. Eu estou conhecendo algo tão maravilhoso que eu jamais supunha que existisse para o ser humano. Essa palavra é tão bendita. O amor de Cristo que flui através dessa palavra. Era tudo que eu precisava e que nós precisamos. Mas como é que ela podia entender isto? Como meus irmãos podiam entender? Como meu pai podia entender isto? Ele simplesmente proibiu que eu pregasse o evangelho dentro de casa. Eu não admito que você fale. E era um sofrimento muito grande, que eu queria compartilhar aquela maravilha. A doçura infinita dessa mensagem, o poder glorioso do amor de Deus. Amados irmãos, mas como poderiam entender isto? Óbvio que não poderiam. Como eu não entendi antes também, o reverendo Naor falou de como eu me procedi antes, ele me conheceu antes de ser um crente. E ele sabia como é que eu era. Eu também achava os crentes. Ele dizia, esses crentes aí tem que vir 2 vezes na igreja. Eu queria namorar e não podia, porque ia namorar de manhã à noite na igreja. Eu falei, mas esses crentes indo de manhã à noite na igreja, não basta uma vez? Eu também não entendia. Mas quando eu me converti, por que o culto não demora o dia inteiro? Por que não fica o dia inteiro na igreja? Amados irmãos, é a mudança. Na verdade, são as contradições. E, amados irmãos, quer maior contradição do que na vida de Jesus Cristo? Quando ele chega lá, quando José e Maria chegam lá, na pequena cidade de Belém, Efrata, a cidade de Davi,
atendendo a uma convocação do imperador romano, César Augusto, que todos tinham que ir se recensear na cidade de origem, e José era da casa e família de Davi, teve que ir lá. Não havia lugar para Jesus na hospedaria. Amados irmãos, eu penso José passando, indo daqui para lá, procurando outro lugar, não havia lugar. Onde é que Jesus nasceu? Providencialmente, irmãos, numa manjedoura, numa estrebaria. Mas depois a gente pensa, mas onde que um cordeiro teria que nascer? Ele não é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Nasceu na estrebaria, mas que contradição, né? O rei dos reis, o ungido de Israel, o esperado, amados irmãos de Israel, não nasceu num berço de ouro, não nasceu num palácio, ele nasceu numa estrebaria. Outra coisa, irmãos, que para mim é contraditório, quando chegam aqueles 3 magos lá do Oriente, para homenagear, para adorar o recém-nascido rei dos judeus. Eu imagino, irmãos, que eles fazendo todo aquele percurso, quando fala Oriente, está falando aquela região da Mesopotâmia, onde Israel esteve, amados irmãos, ali no exílio, durante o reinado babilônico, depois Medo-Persa, quando eles foram autorizados a voltar para a sua terra. Amados irmãos, ali eles influenciaram aquelas pessoas com a palavra de Deus. Veja que Daniel era o chefe dos sábios lá na corte de Nabucodonosor e também de Dario, o rei Medo-Persa. E com certeza eles tomaram conhecimento profundo, amados irmãos, das profecias da palavra de Deus, porque a presença de Israel não foi uma presença passiva, mas foi ativa. Eles viram o poder de Deus. O próprio rei Nabucodonosor, o próprio rei Dario, proclamaram decretos de que o Deus de Daniel, o Deus de Mesaque, de Sadraque e Abednego, tinha que ser anunciado e crido em todas as partes do seu império. E era um império, amados irmãos, que via do Egito até a Índia. Era um império colossal de grande. E o rei está dizendo, esse Deus tem que ser adorado, porque não há Deus igual a este. Então os sábios da Babilônia, com certeza, se debruçaram em cima das Escrituras. As palavras de Daniel, as profecias de Daniel, as 70 semanas, que fala com precisão matemática da vinda de Jesus Cristo. Eles sabiam tanto disso, e era tão matemático, que na época certa eles deixaram lá a Mesopotâmia e vieram adorar o recém-nascido rei dos judeus, o ungido. E chega em Jerusalém, esperando, amados irmãos, aquele país em festa, nasceu o seu rei, deve ter bandeira para todo lado, a palavra de todas as pessoas devia ser a respeito do ungido, o recém-nascido rei. E chegam lá em Jerusalém, a comitiva toda, espia de um lado, cidade quieta, as pessoas comerciando, falando de negócios, falando de coisas triviais, e eles olham para um lado, olham para outro, mas onde é que está esse rei nascido? Vão até o mercado, porque no mercado a gente sabe todas as notícias. Chegar no mercado só via comércio, para lá e para cá. E eles falam, mas onde é que está o recém-nascido rei? Ah, não está sabendo de rei nenhum aqui, não. Mas vocês não sabem do ungido, o esperado rei de Israel? Não está sabendo de coisa nenhuma, não. E a notícia esparramou, eles estão perguntando do rei, não tem rei nenhum. Daí reuniram as autoridades, os sacerdotes, os escribas, os entendidos. Onde é que deve nascer esse rei? Diz a profecia que em Belém é Efrata, como diz Miqueias 5:2. De ti será aquele que há de governar todas as nações, aquele cujos dias são desde a eternidade. E daí Herodes chamou eles, escuta, que negócio é esse de rei aí? Não, mas esse rei está falando que vai nascer em Belém. Então vai lá, procura saber direitinho quem é esse homem, e depois na volta me diz onde ele nasceu, porque eu também quero ir adorá-lo. Falso, ele queria matar Jesus Cristo. Ele não queria, amados irmãos, ninguém que pudesse estar no seu lugar. Ele estava entendendo um reinado humano, político. E os 3 magos foram até onde Jesus estava, guiados pela estrela que lhes apareceu no caminho. E parou em cima do presépio, ele foi lá. E chegando lá, adoraram a Jesus Cristo. Amados irmãos, que coisa incrível. Quando a gente fala mago, hoje em dia a gente pensa de magia, né? Os magos eram os médicos daquele tempo, as pessoas mais famosas.
eram pessoas entendidas nas ciências. E quando eles adoraram, eles voltaram, daí o Espírito Santo falou para que eles não voltassem até Herodes, porque o propósito de Herodes era outro, mas que voltassem para outro caminho. Quando Herodes se viu enganado, irmãos, o que ele fez? Fez matar todas as crianças 2 anos para baixo ali daquela região. Que homem perverso, terrível. Desde que Jesus, irmãos, até criancinha era alvo de contradições. E assim foi. Aqueles diálogos que João transmite de Jesus com os judeus, sempre difíceis, que eram pessoas capciosas, terríveis. E os discípulos estavam vendo isto. Amados irmãos, naquele momento do julgamento iníquo que fizeram com Cristo na casa do sumo sacerdote, Anás e Caifás, quando os acusadores vinham, acusavam Cristo, mas eram acusações tão esdrúxulas que não pegavam, não colavam. Daí o sumo sacerdote diz: eu te conjuro em nome do Deus vivo, que nos digas se és o Filho de Deus. E daí Jesus respondeu: é como tu estás dizendo, desde agora verás o céu aberto e o Filho do Homem vindo entre as nuvens com poder e grande glória. Quando falou, respondendo a pergunta, ele rasgou hipocritamente a roupa e falou: oi, que necessidade mais temos testemunha? Ele mesmo é testemunha contra si, porque blasfemou dizendo que é Filho de Deus. Se fala que é, diz que está blasfemando. E Jesus não podia falar que não era, porque ele estaria mentindo, e é impossível que Deus minta. E Jesus, então, amados irmãos, foi condenado. Condenaram, amados irmãos, o supremo pastor, aquele que só fez o bem, mas tinha que morrer daquela maneira, irmãos. Pedro diz: condenaram por mãos iníquas, mas cumpriram o determinado desígnio de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Através das contradições, ele guia certinho as coisas conforme o seu propósito. As contradições da nossa vida, Deus guia certinho conforme o seu propósito, porque Ele é o Todo-Poderoso. E como foi naquela primeira oração do reverendo Silas, ele falou da soberania de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo, amados irmãos, acontece segundo os desígnios do Senhor, que são santos, verdadeiros, justos, bons e gloriosos. Então, amados irmãos, a gente vê a contradição na vida de Cristo. E Jesus falou: se perseguir a mim, perseguirão a vós também, porque não é o discípulo mais do que o seu Senhor. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz, orando pelos discípulos e por toda a igreja, ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, por isso o mundo os odiou, porque não conheceram a ti e não conheceram a mim. E noutra passagem, lá em João 16:32, Jesus diz: se eles fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como eles não são do mundo, por essa razão o mundo os odeia. Amados irmãos, que coisa tremenda. E o ministério, amados irmãos, está exatamente dentro desse âmbito de contradições por causa da maldade desse mundo, das trevas desse mundo, da injustiça desse mundo. O homem natural, ele não gosta da luz, ele gosta das trevas. O homem natural não gosta da verdade, ele gosta da mentira. O homem natural não gosta da santidade, ele gosta da podridão, do lodo, da imundície desse mundo. Então você falar de uma coisa santa para quem gosta da porcaria, desculpe o termo, mas é verdade, é uma contradição. E se não for pela ação do Espírito Santo, irmãos, ninguém pode ser crente. Este é o sossego que eu tenho quando olho assim os irmãos, os crentes, falo, são crentes porque Deus tocou no coração. Deus fez uma obra em cada coração, como só Ele sabe e pode fazer. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Se não for, amados irmãos, pela ação de Deus, é impossível realizar esta obra. Mas no meio dela, nós estamos dentro dessa contradição. E o apóstolo Pedro, amados irmãos, falando de acordo com aquilo que ele ouviu de Cristo, ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Amados, que coisa, até nisso tem contradição.
Se somos injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, que é sofrer por Jesus Cristo. E se há uma palavra que resume todo o ministério pastoral, é sofrer. E sofrer não significa uma coisa mal. Sofrer por uma coisa boa, justa, é a melhor coisa. Quanto que uma mãe não sofre para gerar um filho e botar um filho no mundo? Jesus falou sobre isto, que quando chega aquela hora da mulher dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de nascer um menino, ela sente alegria e já não se lembra mais daquele momento de dor. Amados irmãos, uma coisa boa, vale a pena sofrer, e sofrer pelo Evangelho vale a pena. Eu tenho certeza que o Reverendo Sebastião, olhando para esses 40 anos que já se passaram, desde quando ele iniciou o seu ministério, seu pastorado, abençoado, que sempre foi, amados irmãos, ele passou por muitos sofrimentos, por muitas lutas, momentos difíceis lá dentro da caverna de Adulão, entre aspas. Mas quando que Deus desamparou? Jamais. O Renaor, está chegando quase 60 anos de ministério, né? Está perto. Olha para trás, quando que Deus desamparou? Nunca. Mesma coisa, eu que tenho o mesmo tempo de pastorado do Reverendo Sebastião, irmãos, olho para trás, falo, louvado seja Deus. E Paulo diz lá em Filipenses 1:29, porque nos foi dado, em relação a Cristo, não apenas o privilégio de crer nele, mas de sofrer por ele, privilégio de sofrer por Cristo. E nas bem-aventuranças, irmãos, que Jesus nos fala no Sermão do Monte, o maior de todos os sermões, o mais doce, mais maravilhoso dos sermões de Cristo, ele diz, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem, vos maltratarem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão do céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, é uma bem-aventurança, é uma alegria sofrer por Jesus Cristo, padecer por Jesus Cristo. Porque, amados irmãos, Paulo diz, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todos os apóstolos de Cristo morreram martirizados. Obviamente que isso está dentro da história da igreja. O único apóstolo que está registrado e foi martirizado foi Tiago, que morreu sob a ordem de um dos Herodes, sucessor daquele primeiro que matou as crianças, morreu à espada. Mas todos eles foram martirizados. Mas, amados irmãos, qual deles morreu triste? Nenhum. Todos, amados irmãos, sentiram como um troféu do mais alto grau de preciosidade o dar a vida por Cristo, porque mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Servir a Cristo, irmãos, é glorioso. E Paulo diz, desde agora está reservado para mim a coroa da justiça, a qual o justo Deus, o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Isto é, todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo e anseiam pelo reino celestial, o reino de luz imarcessível. Amados irmãos, quando eu penso aqui nessas palavras de Paulo, quando ele diz, na minha primeira defesa, ninguém ficou a meu favor, e não só isso, antes todos me abandonaram. Ninguém esteve ali para testemunhar a respeito de Paulo, aquela mensagem tão gloriosa que tinha ouvido acerca dos seus lábios, acerca de Cristo. Mensagem, amados irmãos, poderosa, este evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Esse evangelho que nos tirou lá das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Ninguém, amados irmãos, foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que Deus não leve isso em conta. Mas, amados irmãos, eu gosto tanto do mas, essa adversativa, porque sempre diante de uma situação difícil, negativa, tem um mas que mostra uma situação totalmente positiva e gloriosa. Mas o Senhor me assistiu e me deu forças. Em todos os momentos da vida do Reverendo Sebastião, nesses 40 anos,
Para resumir, os 40, que é mais, mas é 40. Amados irmãos, sempre teve um mas diante de cada situação difícil, de cada situação de sofrimento e de luta. Um mas o Senhor me assistiu, mas o Senhor me fortaleceu, mas o Senhor me consolou, mas o Senhor me abençoou, e o Senhor transformou aquele momento de luta em vitória, aquele momento de lágrimas em sorriso, aquele momento de lutas em satisfação incrível. Louvado seja Deus, irmãos, por isto. Por isso, quando o reverendo Sebastião disse, eu não me sinto homenageado, não quero homenagem, eu me sinto profundamente agradecido, é isso mesmo, graças a Deus, que nos sustentou, que nos fortaleceu, que nos acompanhou a cada passo nesse ministério, e que nos deu palavras de vida eterna, em nome de Jesus, para consolarmos os aflitos, para darmos esperança aos desesperançados, para trazer alívio aos corações doloridos, para trazer vida eterna àqueles que estavam nas trevas. Eu me lembro do episódio que o reverendo Sebastião me contou e que aquilo nunca mais esqueci, quando ele era pastor em São Pedro, lá no comecinho do ministério dele. Ele sempre foi um pastor muito corajoso, vocês sabem disso. O reverendo Sebastião, abaixo de Deus, não tem medo de ninguém. Só de Deus. E é isso mesmo que tem que ser. Ele estava visitando lá em São Pedro o hospital, e lá no hospital estava uma senhora da alta sociedade, ricaça, também internada, e na porta do seu quarto estava assim, proibido visitas. Estou certo, reverendo Sebastião? Mas ele, como pastor, sabendo que tinha uma missão, ele abriu a porta devagarinho, botou a cara ali dentro e falou, com licença. A mulher falou, o senhor não sabe ler? Falou, sei, mas gostaria de fazer uma visita, sou pastor. A mulher tubiou, falou, então entra. E ele falou palavras de vida eterna àquela mulher, que nunca tinha ouvido isso, nunca tinha se importado com isso. Aquela que pensou que ganhasse o mundo, ganharia tudo. Não sabia o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. E depois daquela visita, ela falou, volte sempre. Irmãos, pastor é pastor. É um homem de Deus. E eu já falei aqui nessa igreja, vou repetir, o reverendo Sebastião sempre foi muito abençoado, eu notei isso desde todo esse tempo. Onde ele botava a mão, aquele lugar era abençoado. Onde ele passou? Eu sempre acompanhei de perto, porque a gente sempre foi muito amigo. Está o irmão Jonas aqui, Jonas dos Santos, filho do saudoso presbítero Tomazinho. Compreende? Que ele falava, né? Compreende? Você foi pastor em Ubatuba, o Jonas é testemunha, era uma igrejinha derrubada, embora centenária. Em 1983, essa igreja fez 100 anos. E sabe quem fundou o trabalho lá em Ubatuba? O reverendo José Manuel da Conceição, o primeiro pastor brasileiro. Uma igreja de uma tradição maravilhosa, irmãos. Mas a igreja estava ali, paradinha, não crescia, mirrada, quando o reverendo Sebastião chegou ali. Em poucos anos tinha um novo templo maravilhoso ali. Hoje a igreja tem uma presença que as pessoas passam, tem que olhar para aquele templo. Foi comprada uma casa pastoral que não tinha. Foi dinamizado o trabalho daqui hoje a igreja presbiteriana da Lagoinha, numa das praias. É onde eu frequento, porque quando eu vou para lá eu fico ali perto. Uma igreja abençoada. Caraguatatuba tinha fechado o trabalho presbiteriano, tinha desaparecido, porque veio uma profetisa lá, fez o maior estrago na igreja. Não tinha mais trabalho presbiteriano, foi reaberto, hoje tem a igreja lá bonita, numa das principais avenidas. São Sebastião não tinha trabalho presbiteriano, hoje tem uma igreja presbiteriana. Irmãos, tudo isso ele pôs a mão ali, e Deus abençoou o servo dele. Foi para Bariri, passou pelo campo missionário no Paraguai, foi para Bariri, amados irmãos. Também era uma igreja que precisava ser melhorada, precisava ser transformada, porque nem cabia mais gente ali dentro. Fez um novo templo maravilhoso ali. Sempre abençoado.
Daí, quando ele veio aqui no meu lugar, eu lembro que a Ana Isabel falou: pastor, mas o senhor vai embora e tal. Falei: vem um pastor melhor aí. Falei isso para ela lembra disso. E faz 20 anos que o Reverendo Sebastião está aqui. Os irmãos estão vendo a mudança, não preciso falar mais nada, né? Irmãos, mas a mudança física não seria nada se não fosse a espiritual e humana. Quantas almas já chegaram aqui? Veja as transformações todas. Deus tem abençoado o ministério desse servo, irmãos, porque tem sido feito na dependência do Senhor, com humildade, com simplicidade. E Deus, amados irmãos, abençoa grandemente, de tal maneira que ele pode dizer: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. E diante de todas as forças antagônicas que há, que causam tantas contradições, uma coisa eu tenho certeza que está no coração desse servo de Deus, como no nosso também, e dos irmãos. Quando Paulo afirma: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Essa é a convicção do servo de Deus. E por isso, já que o Reverendo Sebastião disse que seria um culto de gratidão, então Paulo termina com essas palavras: a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus continue abençoando o Reverendo Sebastião, esse irmão querido, que me honrou com este convite. Eu fico muito agradecido. Eu sou muito emotivo, irmãos. Já durante esse culto, antes de estar falando aqui, já as lágrimas vieram nos olhos, sentindo esse momento, olhando para essa igreja, irmãos. Quantas criancinhas, quando eu fui embora 20 anos atrás, hoje estão aí, bonitos, servindo. Viu o Sendimar aqui, tocando aqui o instrumento, irmãos. O Sendimar, quando eu conheci, lá em São Paulo, pequenininho, 6, 7 anos. Ele, o Valderez, a Lucimone. Não existia no Felipe, que está ali, eu sentado, né? Mas que nasceu lá, ainda batizei também. Irmãos, que bênção tão grande ver a igreja, e que se renova, que cresce e fortalece. Que Deus continue abençoando o Reverendo Sebastião, usando desse servo de Deus como instrumento de bênção, e com essa certeza: o Senhor me fortaleceu, o Senhor me livrará de toda obra maligna, o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, hoje e eternamente. Amém.